Boa noite, a paz do Senhor a todos. Bem-vindo, alunos do DINC e os irmãos que também estão participando, tá bom? Quem está aí acessando os vídeos e assistindo as aulas do DINC, essas videoaulas, né? Até a gente voltar na ativa na igreja, nesse momento de isolamento. Mas vamos dar continuidade, né? Não pode parar. Hoje será a sexta lição. Vamos falar sobre a santificação. Vocês lembram que a gente falou sobre já vários outros temas, né? Falamos sobre a justificação, falamos sobre a ceia do Senhor, falamos sobre o batismo nas águas, presencial, falamos aqui mesmo sobre a certeza da salvação, falamos sobre a Bíblia. Hoje a gente está na sexta aula, vamos falar sobre a santificação. O que é santificação? Biblicamente, santificação pode ser definida como o processo de adquirir pureza ou santidade como resultado da sua relação com Deus. Alguns sinônimos da santificação são consagração, dedicação, separação, perfeição, né? Quando você se santifica, você se separa de muitas coisas que você não fazia antes. E através de você tentar uma vida devocional a Deus e viver em santidade, você busca essa santificação diariamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a santificação, tá bom? É assim, o livro do DINC, né, de vocês, quem recebeu aí pelo grupo no WhatsApp e quem tem o livro, aí acompanha, faz daquele jeitinho que a gente falou, dá pausa, procura na Bíblia, depois procura no livro e acompanha, tá bom? Não vai ouvindo aleatório não, estuda mesmo, né? Acompanha junto comigo, tá bom? Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez estar aqui dando aula para vocês, agradecer por esse privilégio de poder estudar com vocês, dar aula para vocês, porque assim, não só vocês aprendem, como eu aprendo a cada dia que passa, você absorve mais a palavra de Deus. Ninguém é conhecedor de todas as coisas, a gente conhece com o tempo e do jeito que vocês vão aprendendo, eu também vou, né? Eu tenho um professor que ele sempre falava assim pra gente na aula de teologia: quanto mais você dedica a preparar a aula, mais você aprende. E assim a gente vai aprendendo a cada dia, tá bom? Ó, a gente vai ler hoje a nossa leitura devocional. Procurei no livrinho de vocês, está em Romanos 6. No livro de vocês está em Romanos 6, do versículo 6 ao 14. Mas a gente vai ler um pouquinho mais, pode ser? A gente vai ler alguns versículos diferenciados, do 1 ao 14. E depois a gente vai pular para o 17 e 23. Tá bom? Pega a sua Bíblia, procura lá Romanos 6. Vamos ler primeiro do 1 ao 14, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Guarda aí. Cremos que também com ele viveremos. Saberes de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Vamos pular para o versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Amém? Vamos dar uma explanadinha um pouquinho nessa parte que a gente leu da Bíblia. Eu fiz algumas anotações para que a gente possa refletir um pouquinho antes de entrar no texto do livrinho de vocês. A gente vai pegar alguns trechos, vamos citar, claro, mas essa leitura devocional que o próprio livro sugeriu, ela já fala muito para nós, um aprendizado muito bom sobre a santificação, né? Eles não falam como que é mais ou menos a santificação para nós, a própria Bíblia nos ensina. Uma coisa que eu aprendi desde o começo, que uma parte fundamental, muito importante para a sua santificação é estudar as Escrituras Sagradas. Ela é um dos pontos principais, é você estudar a Palavra de Deus. É ela que nos molda, é ela que mostra o nosso caráter, é ela que nos dá um padrão cristão, porque o padrão do cristão, ele não pode ser de acordo com a cultura em que você vive, e sim como o padrão divino nos ordena, como a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina a buscar a santificação. É claro que ela não depende só de nós, porque se não for Deus nas nossas vidas, se Ele não encher-nos do Espírito Santo, nós não conseguimos nos santificar. Somos falhos, somos carnais, né? Mas quando a gente é justificado, lembra da outra aula? Somos justificados por Cristo, cremos em Cristo, deixamos o velho homem e agora a gente precisa ser nova criatura. E aí a gente busca a santificação, que ela é progressiva em nossas vidas. Como eu já falei uma vez, ninguém acorda santo no outro dia. A santificação, ela tem que ser progressivamente. O único que é santo e poderoso, porque um dos atributos dele é o próprio Deus. O atributo de Deus é santidade, né? Porque Ele é santo. E na Bíblia mesmo Ele nos ensina que a gente devemos buscar a santidade porque Ele é santo. Vamos ler em Levíticos, só para vocês já dar uma adiantadinha na aula. Levítico 19, versículo 2, diz assim, ó. Leia aí comigo, acompanha comigo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, santidade é um atributo que Deus deu comunicável ao homem, né? A gente tem que buscar essa santidade, porque como alguns devem conhecer, existem os atributos incomunicáveis de Deus, né, que é a onisciência, onipresença, onipotência, mas existem muitos atributos que são comunicáveis a nós, os homens, né? E a gente precisa buscar. Uma delas é a santidade. A gente tem que buscar a santificação. A gente tem que buscar uma vida correta diante de Deus. A gente precisa buscar porque a gente precisa agradar a Deus. Antes vivíamos no pecado, agradando ao mundo, agradando a nossa carne. Hoje a gente precisa ter uma nova vida.
ser nova criatura, como o próprio texto que a gente leu agora diz, quando diz aqui, ó, no versículo 6, fala do velho homem, do corpo do pecado. Ele refere-se à velha criatura, aquela natureza pecaminosa, sabe? Lembra das aulas passadas que a gente fala? Ao que crê, morreu para o pecado. Ao que crê em quê? Creu na morte de Cristo, certo? Morreu para o pecado. Crê que ele morreu pelos nossos pecados. E quando ele morreu pelos nossos pecados, ele nos tirou da ira, da condenação do inferno. Vivemos em paz com Deus. E agora a gente tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Tem uma coisa muito bonita, ó, que a parte aqui do ao que crê, nesse próximo texto aqui que a gente leu em Romanos 6, diz, ó, nos versículos 5 até o 8. Vamos repetir? Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos, lembra ao que crê? Cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então você agora tem que mudar de vida, toda aquela vida pecaminosa, todas aquelas coisas que você fazia, as concupiscências, mentira, engano, prostituição, adultério, fornicação, bebedices, baladas, né, para muitos jovens aí, balada, curtição, aquele famoso fica e muitas outras coisas que a nossa carne, o mundo, ela nos direciona a fazer isso. Mas quando a gente aceita Cristo como o nosso único Salvador das nossas vidas e a gente crê que Ele morreu pelos nossos pecados, nos reconciliou com Deus, precisamos viver uma vida de santidade. Por quê? Porque Ele é santo e Ele deseja que seus filhos sejam santos, vivam em vida de santidade, vivam uma vida separada. Santificação quer dizer se fazer santo, você tem que viver uma vida separada das coisas carnais. Paulo mesmo aqui falava assim, ó, como vocês se jogava tanto, né, se dedicava tanto ao pecado, se dedica agora às coisas de Deus, né? Não que ele quer fazer uma comparação chula, alguma coisa assim, mas ele quer só te acordar, viva as coisas de Deus, né? Dedique-se às coisas de Deus, seja dedicado, se santifique, seja separado, seja influência, seja sal na terra, seja luz. Ele não é o pai das luzes? A gente precisa ser luz no meio das trevas, a gente precisa mudar o nosso caráter, nossa conduta e mostrar que somos diferentes. Precisamos mostrar o que Deus fez nas nossas vidas, mas não é assim só da boca para fora, né? Tem que ser transparente. A santificação, para mim, ela não é só vertical, não é só eu e Deus, ela tem que ser horizontal, né? Eu tenho que mudar o meu caráter, o meu jeito de falar com meu esposo, o meu jeito de agir com meus familiares, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito de proceder, o meu jeito de vestir. Tudo isso vai mudando o meu caráter progressivamente. E através da onde que eu consigo essas regras de mudança? Onde que eu me conduz a um padrão ético cristão? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é o caminho para todos os cristãos que querem viver uma vida diferenciada do mundo. A gente tem que buscar essa santificação, né? Aí, às vezes, você pode falar assim, mas como que eu vou me livrar do poder de pecado? Lembra na outra aula que a gente falou que tinha 3 aspectos, né, na salvação? Que era a justificação, né, que quando você se livra da condenação do pecado. Aí vem a santificação, que você se livre do poder de pecado.
E o último aspecto que é a glorificação. A santificação ela tem que ser progressiva continuamente até a volta de Jesus Cristo. E o seu corpo ser glorificado e você morar com Ele na Nova Jerusalém. Então essa santificação, essa santidade, ela tem que ser progressiva, contínua. Você tem que ficar livre do pecado, da escravidão do mundo. Você tem que imaginar assim, antes eu era servo do pecado. Agora eu sou servo de Cristo. Eu tenho que fazer a vontade dele. Eu tenho que viver para a obra dele. Eu tenho que viver a fazer os desejos de meu Pai. E ele é santo. E como Levítico aqui, no Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 12, diz: Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós sejamos separados. Ele quer que nós vivemos uma vida de dedicação, de pureza constante. Pureza constante. É continuamente. E aí, nosso relacionamento com Ele deve se aprofundar-se mais e mais. E à medida que andamos e nos aprofundamos nesse relacionamento com o nosso Deus, o Pai, a gente começa a renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa decisão de continuar buscando a Ele, fazendo tudo para agradar a Ele. E se Ele quer que sejamos santos, a gente vai tentar buscar essa santidade continuamente. E sabe quem te ajuda a fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Porque no final tudo é graça. Existe a sua responsabilidade de buscar. Só que o Espírito Santo, ele penetra na sua vida, ele te transborda de paz com Deus e paz de Deus, onde você encontra que só a santificação te levará a Deus. A Bíblia mesmo fala que sem santificação não veremos ao Senhor. Então a gente tem que buscar essa santificação. Aqui no livro de vocês, existe um texto de memorização, vamos ler? Está em Romanos 22, a gente só vai fixar mais o que a gente já leu. Está no próprio livro, nem precisa de ir na Bíblia, vai direto no livro de vocês, página 43, logo na introdução. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós precisamos buscar essa santificação. E quando fala aqui, mas agora libertados do pecado, não precisamos mais ser escravos desse pecado, porque Cristo nos tornou livres. Por quê? Porque nós aceitamos Ele como nosso único Salvador e por fé a gente crê que Ele pagou um alto preço por nós para nos dar essa liberdade. E hoje servimos a Cristo porque somos livres. Aí, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Liberto do pecado. Agora a gente precisa fazer o quê? Servir ao Senhor, servir ao nosso próximo, servir uns aos outros. É como eu falei, não é só horizontal, é vertical, ou não é só vertical, é horizontal. Você precisa, ao mesmo tempo que você ter esse relacionamento com Cristo e buscar a santidade, porque Ele quer que você seja santo, você também tem que transparecer na sua vida aos demais. Isso é santificação. Esse fruto que diz aqui, na busca para uma vida de santificação, produzimos frutos que glorificam a Deus. Meu agir é diferente, meu falar é diferente, meu testemunho é diferente. Da minha boca só vai sair coisas de Deus, porque eu estou em relacionamento com Ele constante. Estou lendo a palavra de Deus todos os dias, buscando a Ele todos os dias, querendo falar com Ele todos os dias, andando com Ele, caminhando com Ele, seguindo a Ele. Como eu consigo fazer isso? Através da leitura bíblica todos os dias, meditar na palavra, ler a palavra. Isso é uma busca constante. Muitos professores, às vezes, de teologia, ou a própria instrução da Bíblia mesmo fala, Paulo nos ensinou também, porque essa busca diária pela palavra de Deus é a única que molda o cristão, é a única que vai nos conduzir à vida eterna, é a única que transforma, é a única
que nos mostra qual é o padrão que um cristão deve seguir. E você tem que meditar nela dia e noite, a cada vez que você se relaciona com a Bíblia Sagrada, que é a própria palavra de Deus, que é a verdade, você tem um relacionamento melhor a cada dia com Deus. Você ouve Ele falar com você, Ele te ensina, Ele te guia, Ele te mostra qual o melhor jeito de você ser um bom líder. É um bom líder. Ele te mostra como você ser um bom servo. Ele te mostra como você ser um bom funcionário. Isso. Ela te mostra, a Bíblia Sagrada, ela te mostra como você ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, um bom amigo. A Bíblia ela é a nossa regra de prática, que por fé, você crendo nela e estudando ela, você é melhor a cada dia, porque você busca essa melhoria a cada dia, né? E assim, não é porque somos merecedores, não, é porque Cristo é grandioso em graça e misericórdia e nos deu essa oportunidade. Quantos países, quantos lugares não têm a oportunidade de poder ler a Bíblia como aqui no Brasil nós temos? A gente tem que tratar com mais esmero isso, sabia? Com mais valor essa oportunidade de poder estudar a Bíblia e buscar a ser melhor a cada dia e fazer a vontade de Deus, fazer o que é agradável a Ele constantemente, buscando essa vida de transformação diária, todos os dias, né? Se você for parar para pensar, meia hora você lê bastantes capítulos. Você nem precisa ler só isso, tem muito mais. Só que assim, essa leitura é uma leitura assim que você vai fazer uma leitura dinâmica. Depois você vê em cada capítulo, medita. Quando você tiver um tempo maior ali no seu devocional diário, aí você medita, lê cada capítulo, lê o contexto, lê o que os escritores queriam falar para aquele local naqueles dias, para aqueles povos naquela época. Você tem que esmiuçar, você tem que, Senhor, o Senhor quis falar isso com aquele povo que o Senhor quer hoje para nós, sabe? Ore ao Senhor, o Senhor vai dar direcionamento, o Senhor vai te dar sabedoria para você entender a palavra de Deus, mas faça isso. Dedique-se a buscar a palavra de Deus, porque é ela que nos traz santificação. Ela nos ajuda em tudo nas nossas vidas. No livrinho de vocês, ó, na página 44, está dizendo assim, ó, a santificação é o lado prático da salvação. Lembra que falamos um pouquinho na justificação, quando a gente estava falando de santificação? A santificação é o lado prático da salvação. Significa mudança de caráter, mudança da maneira de viver. Santificação é uma obra da graça de Deus, através do qual o crente é separado do seu ego e da sua pecaminosidade interior através do enchimento com o Espírito Santo e é preparado para uma vida santa a serviço de Deus. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a buscar uma vida de santidade. Basta você abrir seu coração e deixar Ele fazer morada, Ele preencher todo o seu ser. E você falar assim, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, me ajuda, eu quero ser melhor a cada dia, eu quero viver uma vida em santidade para o Senhor, eu quero servir a Ti melhor, eu quero fazer o Teu querer, eu quero agradar a Ti, porque eu só posso ser grato por tudo que Deus fez. No Salmos 16, versículo 12, se não me engano, diz assim, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Nós não temos nem como agradecer ao Senhor, então a nossa vida de gratidão tem que ser essa que Ele nos ordenou, viver em santidade, buscar santidade, né? Aí existem alguns aspectos da santificação, aí na página 44, no final. Os aspectos da santificação tem a obra instantânea, que é aquela que você já refere-se assim que você aceita a Cristo como único suficiente Salvador, crê que Ele morreu por nós. E tem a obra progressiva, que é aquela busca instantânea, é aquele comecinho, certo? A progressiva de santificação é aquela contínua na nossa vida, até quando Jesus voltar. A gente tem que mudar o nosso caráter, a gente tem que persistir na fé até o final.
Tem alguns meios de santificação no livro de vocês, na página 45, que diz assim, ó: os meios que Deus estabeleceu para a santificação são o sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. O sangue de Cristo, quando você crê que Ele morreu por você, morreu pelos nossos pecados, um justo morrendo por muitos injustos, nos justificou perante o Pai, nos reconciliou, nos livrou da condenação eterna do pecado. E agora o Espírito Santo, ele faz morada em você, e aí você tenta mudar o seu caráter e se moldar como um verdadeiro cristão progressivamente. E como você busca isso? Através da palavra de Deus. Então, é tudo uma obra, um conjunto. Você não consegue sozinho. O sangue de Jesus te ajuda porque você crê. O Espírito Santo precisa preencher a sua vida e é através da palavra de Deus. Você não consegue mudar o seu caráter, a sua vida, se você não buscar a palavra de Deus. Se você não buscar a palavra de Deus, conhecer a Deus, meditar na palavra, ler a palavra constantemente, seja quantas vezes for preciso. Quando você gosta de um bom livro, você não lê ele 2, 3, 10 vezes? Por que não ler a Bíblia? Ela está aí há mais de 2000 anos, o Senhor nos deixou, instruiu aí, Ele motivou, encheu de iluminação mais de 30 homens para escrever a palavra de Deus, para deixar para nós, e às vezes muitos não dão valor. A gente precisa entender isso, a gente precisa valorizar mais isso. Então é uma coisa muito importante. Outras coisas que a gente às vezes fica se perguntando, né? Como conseguimos, através da palavra que a gente acabou de falar, através do Espírito Santo, buscar essa santidade, né? Dar esse primeiro passo, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que eu sou pecadora, que dependo dele, nos entregar totalmente, definitivamente, para ser servos dele, fiéis, como ele é fiel a nós. Precisamos ser fiéis. Saber que servimos um Deus Santo é fundamental para que entendamos que, para agradá-lo, devemos recorrer a Cristo para que, por meio do Espírito Santo, crescemos em santidade. Então, primeiro você tem que reconhecer que o Deus que você serve é santo. E Ele deseja que seus filhos vivam em santidade. Buscar mudança de caráter. Muitas vezes chegar assim no espelho e falar assim: Espírito Santo de Deus, eu estou te agradando? Espírito Santo de Deus, o meu modo de agir está te agradando? Espírito Santo de Deus, o meu jeito de se vestir está te agradando? Tenha mais relacionamento com o seu Pai. E como que você busca esse relacionamento? Através da palavra de Deus. O corpo do cristão é o templo de Deus. E o Senhor quer usar a sua vida para o quê? Para a glória de Deus. Vamos ler? Ó, só para não ficar só aqui no livrinho de vocês, eu fiz uma anotação. Ó, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque, o 20, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Ó, outra aqui, ó. 1 Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler?
Colossenses 3, 16 e 17. Diz assim, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. O que entendemos sobre isso? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 e o Colossenses 3, 16 e 17, que tudo que a gente tem que fazer é para a glória dele. Meu andar tem que ser para a glória dele. O meu falar tem que ser para a glória dele. Meu agir tem que ser para a glória dele. Aonde eu andar tem que ser para a glória dele. Você já parou para pensar aonde você anda andando? Onde você anda tem sido para a glória de Deus? Tem sido para fazer a vontade de Deus? Ou como aqui em Colossenses bem claro, tem dado graças a Deus? Medite nisso, nessa lição, nessa noite. Meu agir, meu falar, meu caminhar, meu jeito de falar com meus familiares, meu jeito de falar com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com a minha vizinha. Minha conduta tem sido para glorificar a Deus? Tem que ser para a graça de Deus? É bom a gente pensar nisso às vezes, porque às vezes a gente dentro da igreja, agora nesse isolamento social, muitos estão dentro de casa. Mas infelizmente nós sabemos que muitos às vezes têm uma vida dentro da igreja de uma forma e fora da igreja tem outra vida. Isso não pode ser um caráter cristão. Da mesma forma que você age dentro da igreja, você tem que ser na sua casa, fora de casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Sabe por quê? Porque tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você faz tem que ser para dar graças a Deus. Isso já é uma boa definição para você buscar a sua santidade. Essa paz de Deus que está aí dentro do seu coração, porque aquela paz de Deus que você foi justificado, que teve paz com Deus, e agora essa paz de Deus que reina dentro do seu coração, ela fica como o Espírito Santo ali, ó, falando conosco: ei, preciso corrigir, você precisa corrigir, isso não está certo. Eu estou aqui num ambiente, meu Deus, será que esse ambiente é para mim? Se você de repente tá aí longe da igreja e acha que tá muito bonito indo para algum lugar festivo, uma balada que não dá glória a Deus e não é para a graça de Deus, vamos melhorar nossa conduta, né? Será que eu estou buscando uma vida de santidade fazendo isso? Então, essa lição hoje, eu não estou aqui para exortar ninguém, mas a gente está falando sobre santificação. Você não quer ser um cristão verdadeiro? Então a própria palavra fala: buscai ser de santos, porque nosso Deus, Ele é santo. Buscai de mudar o seu caráter de vida, porque Deus é santo e Ele quer isso de você. Ele quer que você seja luz, Ele quer que você seja luz no meio das trevas, Ele quer que você seja sal, quer que você pregue o Evangelho de Cristo, quer que você seja uma testemunha dEle. E como você vai testemunhar de uma pessoa que é santa se você não buscar santidade? Como você vai poder falar de um Deus santo se você não busca ser santo? A gente tem que dar glória a Deus, graças a Deus, porque em esse atributo maravilhoso dele de ser santo, ele nos permitiu, ele deixou comunicável ao homem. Isso é bom. E aí a gente faz algumas perguntas. O que vou fazer, eu estou fazendo, está sendo para a glória de Deus? A gente tem que fazer esse questionamento todos os dias. Meu falar está glorificando a Deus? Para que isso ocorra, eu preciso buscar uma vida de santidade, eu preciso buscar santificação. Hoje, amanhã,
eu consagrei minha vida ontem, eu já tô santo, não preciso buscar mais. Não. É sempre, é diariamente, é continuamente, é progressivamente, é definitivamente. Você tem que buscar a santificação, tá bom? A gente tá sujeito à falha. Eu também não vou ser hipócrita de não falar isso. A gente está sujeito a falhas. O próprio Davi e muitos homens de Deus falharam. Só que a gente tem que reconhecer essa falha. A gente tem que reconhecer que somos miseráveis pecadores, que a gente precisa de Deus, a gente precisa de mudança. Aí o que acontece? Você dobra os seus joelhos, fala com o Pai e fala: Senhor, me perdoa. Confessa os seus pecados, porque Ele é justo e fiel para nos perdoar o pecado. Em 1 João, lá mesmo fala que se confessares os vossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados e injustiças. Né? Então, Deus, Ele é amor, Deus é santo, e a gente tem que procurar ser santo como o nosso Cristo. Né? A própria Bíblia, ela dá alguns conceitos bíblicos na busca para essa santidade. Quer ver? Vamos lá, procura lá comigo, ó, Colossenses, vamos voltar lá ao livro de Colossenses, a minha já está aberta aqui, ó. Mas vocês procuram aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 até o 15. Vamos ler só esse trechinho, só para vocês verem que a Bíblia te ensina. Leia a Bíblia, você vai ver. Ó, versículo 12 até o versículo 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Suportando. Não suportando de não suporto, mas suportando, carregando, auxiliando um ao outro. Olha que lindo isso aqui, ó, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Você lembra de alguma coisa? Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo é mansidão, longanimidade, perseverança, domínio próprio. Tudo isso é o fruto que vai resplandecer na sua vida quando você busca a santificação. E será que estamos sendo uns longânimos, mansos, humildes? Vamos pensar sobre isso, vamos buscar a santificação, vamos buscar mais a leitura bíblica diária, vamos tentar meditar nela, seguir ela constantemente. Né? Quando errarmos, não é para viver pecando, mas você está sujeito a falha. Quando errar, peça perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar. Em 1 João 1,9 mesmo lá diz, né? Se você confessar, Ele te perdoa. E aí larga aquilo, né? Vai e não peques mais, né? Como Jesus disse ali. Vai e não peques mais, esquece aquele erro e continua de novo uma vida de santificação, buscando ser melhor, buscando não errar mais, principalmente naquilo que você já cometeu, né? Mas você tem que buscar essa santidade, você tem que buscar ser diferente, você tem que buscar a não errar constantemente. Isso não é de um cristão, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter que dividir essa aula em duas partes, né? Porque só uma não dá, porque o vídeo fica muito grande e aí fica complicado para vocês entenderem também. Então eu quero concluir dizendo uma coisa para vocês jamais esquecer. O primeiro meio, está no livro de vocês, o primeiro meio prático do crente deve lançar mão na busca de santificação é a leitura diária, constante da palavra de Deus. Depois o Espírito Santo de Deus atua sobre a mesma, aplicando o que lemos e vai nos conduzir através da fé no sangue expiador de Jesus Cristo, que é a provisão para a nossa santificação. E agora, uma coisa que você já sabe sobre a necessidade da santificação para nossas vidas, porque o seu Deus é santo, o nosso Deus é santo, e a gente precisa transparecer o fruto dele em nós. Você não pode jamais esquecer de 3 coisinhas básicas: saber,
considerar e entregar. Saber, você já sabe. Você já sabe que a santificação vem da verdade. Considerar que essa é a única verdade que você precisa viver e praticar. E entregar sua vida totalmente a Cristo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te auxiliar em tudo isso. E aí as Escrituras, elas mesmo nos falam, né? No Salmo 51, vemos que Davi, após aquele erro, ele não almejou só o perdão de Deus. Vocês estão lembrados da história de Davi? Que teve um pecado lá com Betseba? Então, quem não conhece, vai lá e conhece um pouquinho da história de Davi. Outro dia a gente com mais tempo pode conversar. Davi, no Salmo 51, se você for lá estudar o Salmo 51, você vê como ele clamou a Deus, não só pelo perdão, mas por purificação, por regeneração, mudança de vida. Senhor, não afaste de mim o teu espírito, muda o meu caráter, eu não quero fazer isso mais, eu não quero fazer isso. Eu preciso de retificação, eu preciso de renovação, eu preciso de mudança. E hoje essa palavra, nesse estudo hoje sobre santificação, é para você. Se você não consegue mudar muitos hábitos, busca o Senhor, como Davi fez ali no Salmo 51. Busca o Senhor de todo o seu coração. Se entrega a Ele. Fala para Ele que você precisa dEle. Você precisa de um coração reto, você precisa de um coração puro, você precisa de uma vida em santidade perante ao Senhor. Você precisa produzir os frutos do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Assim que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. A gente vai estar falando, dando continuidade às aulas sobre santificação, tá bom? E a gente conversa mais um pouquinho nas próximas aulas. Deus abençoe e fiquem na paz.